Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de mecânica geral. Desde a última aula, a gente está vendo o problema de rotações, né? E hoje a gente vai continuar nesse tema, né? Na aula passada, a gente viu, né, o problema da rotação em torno de um eixo, a gente definiu o momento de inércia, né? E a gente discutiu o teorema dos eixos paralelos e perpendiculares, como esses podem ser usados para facilitar o cálculo do momento de inércia de um corpo, né? Hoje, eu quero explorar bastante exemplos com vocês para a gente começar a criar uma certa noção de como lidar com problemas de rotação, tá? Então, dentro desses exemplos, eu vou discutir o pêndulo simples e o pêndulo composto, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar basicamente resolvendo alguns temas em termos de rotações. Tá joia? Bom, para começarmos, eu vou propor um exemplo básico, né, de rotação e vamos tentar resolver, né? O exemplo, né, é uma barra fina de comprimento L e massa total E-mão. Então, vamos supor que é uma distribuição homogênea de massa, uma distribuição linear, tá? A haste encontra-se em repouso sobre uma mesa horizontal sem atrito, e uma de suas extremidades é presa à mesa, tá? Então, uma massinha pontual Emin viaja com velocidade constante V0 na direção Y chapéu, colide com a outra extremidade da haste, ficando grudado nela. Então, basicamente, a gente tem uma haste. Essa haste está presa na superfície, está presa numa mesa, né, de modo que ela só pode rodar, né, em torno desse ponto de apoio no qual ele está preso, tá? E uma massinha M, que vem viajando, é uma massinha pontual, né, e ela bate e gruda nessa ponta da haste, tá? Ela vem com velocidade V0 e ela bate e gruda nessa ponta da haste, tá? Eu vou escrever como sendo a direção X essa daqui, como sendo a direção Y essa daqui, de modo que a direção Z é saindo da tela, tá bem? Bom, com isso, eu quero encontrar o momento de inércia do sistema após o choque e encontrar a velocidade angular do sistema após o choque e qual é a energia mecânica perdida durante esse choque, tá? Então, vamos começar calculando o momento de inércia do sistema, tá? A gente tem a massinha está presa, tem a outra massinha, bate e gruda na ponta, tá? Então, o sistema é esse. O sistema é uma barra de massa E-mão, comprimento Elão, e uma massinha pontual Emin, tá? Que dá uma distância Elão do ponto no qual está preso, tá? Então, para encontrar o momento de inércia, a gente tem que considerar tanto da massinha quanto da haste, né? Para a massinha, é bem simples, né? Porque a massinha, ela a massa dela é min, ela é pontual, e está uma distância, ela está uma distância Elão desse ponto, do ponto no qual eu vou girar, né? Que é o ponto de apoio. Então, o momento de inércia é calculado como mr ao quadrado, onde r é a distância até o ponto de giro, né? O ponto onde eu vou, sobre o qual eu estou girando. Então, é simplesmente m elão ao quadrado. Simplesmente isso daqui, tá? A haste, a gente vai ter que integrar, né? Por quê? Porque a haste, ela é uniforme. Então, eu posso falar que a massa da haste é um lambda vezes elão, onde lambda é uma densidade de massas, densidade linear de massa,
que é igual a Emão sobre Elão. Tá? De modo que o IZ da maçona, né, da haste, é integral de 0 até Emão, x² dm, que é igual a integral de 0 a Elão, x² lambda dx. Tá? Então, percebam que é uma integral em x, muito simples, portanto, é lambda L ao cubo sobre 3. Tá? Perceba que essa integral de x² dx é simplesmente x ao cubo sobre 3, avaliado entre 0 e Elão, portanto, é só Elão ao cubo sobre 3. Tá? Agora, lambda vezes L é m, portanto, fica m L ao quadrado sobre 3. Tá joia? Portanto, o momento de inércia do sistema é a soma de todos, né? E simplesmente dado por IZ da massinha mais IZ da haste, que é Eminho L ao quadrado mais Emão L ao quadrado sobre 3. Tá? Então, esse é o resultado do item. Só isso. Tá joia? Perceba que esse é o momento de inércia em relação à extremidade da haste, tá? A esse ponto aqui. Se porventura a haste tivesse presa por esse ponto aqui, né, no centro de massa dela, por exemplo, o cálculo seria outro, né? Porque o que importa é a distância até o ponto sobre o qual eu estou girando. Tá? Ótimo. Então, eu quero saber qual que é a velocidade angular, né? Então, supostamente, né, depois que bate isso daqui, essa haste começa a rodar em torno desse ponto aqui, tá? E ela vai rodar com a velocidade angular ômega. E vamos calcular essa velocidade angular. Tá? Para encontrar essa velocidade angular, pessoal, o que eu preciso usar? Preciso usar a conservação de momento. Certo? Por quê? Bom, primeiro, o choque ele não é elástico. Então, não dá para ficar usando conservação de energia cinética. Tá? E uma coisa que se conserva em qualquer choque é o momento. Por quê? Porque se eu considero a interação entre a massinha e a barra, eu não tenho nenhuma força externa agindo no sistema. Se eu não tenho nenhuma força externa agindo no sistema, o momento linear e o momento angular do sistema deve se conservar. Né? Porque se não tem nenhuma força externa, não tenho torque. Se não tenho torque, eu conservo o momento angular. Se não tenho força externa, o momento linear do centro de massa é para se manter constante. Tá? E agora eu te pergunto, por que eu vou conservar o momento angular aqui? E não o momento linear? Tá? Por que eu conservo o momento angular e não faço simplesmente conservação de momento linear? Porque, pessoal, tem uma questão bastante simples aqui, só que às vezes ela passa despercebida pelo aluno. Que é o seguinte, se eu considero momento linear, perceba o seguinte, o sistema está preso, né? Ele está preso aqui, ó. Essa parte da haste está presa, tá? Para eu considerar o sistema inteiro momento linear, precisaria considerar também a superfície sobre a qual a haste está presa. Porque a haste está presa em cima de alguma coisa. Né? É só um ponto da haste? Sim, é só um ponto da haste, mas ela está presa. Então, eu tenho a mesa aqui embaixo, vou desenhar a mesa aqui. Eu tenho a mesa aqui embaixo. Eu precisaria considerar a mesa também. Né? Por quê? Porque a haste está presa à mesa, por esse ponto. Tá? Agora, se a mesa não se mexe, eu posso falar para vocês que a massa da mesa tende
a infinito, certo? De modo que o centro de massa do sistema, que consiste da mesa também, ele não vai se mexer. Tá? Por quê? Porque é uma massa infinita. Tá? Então, não faz sentido eu falar de momento linear nesse caso, porque eu tenho um ponto aqui que está preso. Tá? Então, me faz sentido discutir momento angular. E momento angular em relação ao ponto no qual ele está preso. Tá? Então, eu chamo a atenção aqui porque em exemplos desse tipo, as pessoas costumam errar bastante na prova porque eles consideram conservação de momento linear. Tá? Então, por isso que estou chamando essa atenção. Bom, então vamos conservar momento angular. Tá? Antes do choque, pessoal, o momento angular do sistema é o quê? Antes do choque, note, a haste está parada. Aqui, essa haste está parada. A massinha está bem aqui, ó. Bem antes do choque. Ela está bem aqui. Tá? A massinha está bem aqui. A distância dela até o ponto de choque, até o ponto de apoio, é long, tá? Ela está ali praticamente batendo na haste, mas ela não bateu ainda. Tá? Então, a distância dela é Elão e a velocidade dela é V0. Tá? Então, o momento angular, nesse instante, é o quê? É o IZ da massinha vezes o ômega zero da massinha, mais o IZ da haste vezes o ômega zero da haste. Só que a haste está parada, então o ômega zero da haste é zero. Tá? Portanto, esse cara aqui é nulo. Tá? Então, note que o ômega zero da massinha, nessa configuração aqui, nada mais é do que V0 sobre L. Certo? Então, o LZ inicial é ML ao quadrado vezes V0 sobre L, para a massinha, mais o emão L quadrado sobre 3, que é o I da da haste, vezes zero, né? Porque, como eu disse, ele não está se mexendo. Portanto, o LZ inicial é M, Lão, V0. Tá? Agora, após o choque, a massinha e a haste movem-se juntas. Então, o LZ final, ele é a soma dos momentos de inércia vezes ômega final. Certo? Então, é simplesmente emão eminho L ao quadrado, mais emão L ao quadrado sobre 3, vezes ômega final. Agora, como não tem torque externo agindo no sistema, tá? Eu tenho que o LZ final é igual ao LZ inicial, de modo que é igual a MLV0. Portanto, basta igualar os dois termos, e eu tenho que o ômega final é igual a MLV0 sobre ML quadrado mais emão L quadrado sobre 3, ou ainda eu posso cortar os L's aqui e falar que o ômega final é MV0 sobre L, Emin mais emão sobre 3. Tá? É isso daqui. Note que você percebe que será que o resultado faz sentido? É uma coisa que você pode checar se pelo menos está fazendo algum sentido. A primeira checagem que você pode fazer é perceber que aqui tem uma massa, aqui tem uma massa, e aqui tem uma velocidade e aqui tem uma distância. Bom, pelo menos em termos de unidade, tá legal, né? Porque, ó, massa e aqui embaixo massa, então massa com massa se cancelam, então fica a velocidade sobre L, fica velocidade angular. Ótimo. Em termos de unidade, tá funcionando. Outra coisa, percebam que se a haste é muito pesada, tá? Se a haste é muito pesada, o que você espera?
Você espera que depois que a massinha bater, o negócio vai quase não mexer. E é o que acontece, né? Se o emão tende ao infinito aqui, o ômega F tende a zero. Tá? Por outro lado, se a massa da haste for praticamente zero, se a massa da haste for desprezível, o que acontece? Você espera que nenhuma energia da massinha seja despendida. Ou seja, você espera que o sistema continue girando com a mesma velocidade da massinha. Ou seja, se o emão aqui é zero, né, se ele é muito pequeno, resta então mv0 sobre ml, cancela m com m, fica v0 sobre l, como exatamente era a velocidade inicial. Tá bem? Então, vocês percebem aí, em certos limites, que a resposta está correta. Pois bem. Agora, vamos dar uma olhada na energia, né? Como o sistema está numa mesa horizontal, eu não preciso falar de variação de energia potencial gravitacional, certo? Então, a única componente de energia mecânica que eu preciso considerar é cinética. Né? Antes do choque, a energia cinética é simples, né? É basicamente da massinha, que é m v quadrado sobre 2. Então, mv0 ao quadrado sobre 2. Esse é o T inicial. Após o choque, massinha e haste, elas estão se movendo em movimento de rotação. Então, o T final é a soma dos momentos de inércia, ômega final ao quadrado sobre 2. Então, é simplesmente m L ao quadrado mais emão L ao quadrado sobre 3, vezes aquele ômega que a gente acabou de calcular, né? mv0 sobre ml mais ml sobre 3, tudo isso ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, se eu quero calcular a energia perdida, né? É só fazer o T final menos o T inicial, né? Então, pessoal, eu posso aqui, olha, o que eu fiz foi simplesmente rearranjar o T final, né? Porque percebam que eu consigo, né, rearranjar o T final. Se eu coloco aqui um L, e aqui fica L ao quadrado, então eu consigo cancelar esse quadrado daqui de baixo com isso daqui, tá? Então, eu fico mv quadrado, mv0 ao quadrado, tá? Dividido por 2 vezes eminho mais emão sobre 3. Tá, joia? Então, eu consigo eliminar isso daí fazendo simplesmente esse malabarismo matemático aqui. Então, percebam que eu posso tirar m v0 ao quadrado sobre 2, escrever m v0 ao quadrado sobre 2 e deixar um eminho aqui, né, que tinha um quadrado, ficar eminho sobre eminho mais emão sobre 3. Então, esse é o T final. Agora, eu posso fazer, então, final menos T inicial, fica eminho v quadrado sobre 2 vezes essa fração menos 1. Tá? Ou seja, a diferença de energia, né, o quanto de energia que é perdida, é simplesmente, ó, posso multiplicar isso daqui e ali, de modo que os eminhos se cancelam. Então, é simplesmente menos eminho V0 ao quadrado sobre 2 vezes emão sobre 3, eminho mais emão sobre 3. Ou ainda, esse cara aqui é o T inicial, né? Ele é, então, T inicial vezes emão sobre 3, eminho mais emão sobre 3. Tá? De novo, percebam aqui que se a massa é muito grande, se emão é muito grande, eu posso desprezar o eminho aqui, daí fica esse 3 cancela com esse 3, esse emão cancela com esse emão, e eu perco praticamente toda a minha energia cinética. Por quê? Porque, como eu falei, se a massa da haste é muito grande, a haste praticamente não se mexe depois do choque. Então, a energia cinética tende a zero. Então, eu perco toda a minha energia cinética. Tá joia? E, por outro lado,
Se a massa em mão for desprezível, esse cara aqui tende a zero, então ΔT tende a zero, quer dizer que eu não perdi energia cinética. Tá legal, pessoal? Então, esse é um exemplo bastante típico de rotações. Tá? Vamos agora olhar um problema que a gente já tratou algumas vezes no curso de física, né? Ou seja, ou de física básica, ou né, até mesmo em mecânica geral, é o problema do pêndulo. Tá? Mas vamos olhar para ele sobre a ótica de rotações. Tá? Então, vamos começar pelo pêndulo simples. Tá? E, para isso, né, eu vou considerar, então, um pêndulo que é formado por uma massinha em linho pendurada na ponta de uma haste fina de comprimento L e de massa desprezível, tá? Então, a ponta, uma das pontas dessa haste está presa na origem, tá? Mas simplesmente eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho, então, um ponto de apoio, eu tenho essa haste de comprimento L pendurada nesse ponto de apoio, na outra extremidade eu tenho a massinha M. Tá? Então, esse é o problema do pêndulo. Esse é o pêndulo simples. Já já a gente vai ver o pêndulo composto. Tá? Então, vou falar que a haste faz um ângulo θ com uma vertical. Tá? Vamos, então, lidar com o problema sobre a ótica das rotações. Tá? A única força externa agindo no sistema é F, que é menos mg na direção y. Tá? Essa é a força externa agindo no meu sistema. Tá? Ela é uma força menos mg na direção y chapéu. Essa força ela vai causar um torque. Certo? Lembra que agora eu vou lidar com o problema com rotação. Então, ela vai causar um torque em relação a esse ponto aqui, que é o ponto de apoio. Tá? O torque em relação à origem, né, ou seja, o ponto de apoio, nada mais é do que R vetor F, onde o R é o vetor que liga a origem à massinha M, né, porque é onde a força está sendo aplicada. Então, o torque nada mais é do que L seno de θ na direção X menos cosseno θ na direção Y, vetor menos mg na direção Y chapéu. Certo? Porque esse aqui é o vetor R, então eu tenho aqui em X, R seno θ, em Y, eu tenho menos L cosseno θ. Certo? Tá legal? Então, fazendo esse produto vetorial, eu tenho que o torque nada mais é do que menos mgl seno θ na direção Z chapéu. Tá? Tá legal? Então, pessoal, por quê? Porque y, vetor y dá zero, aqui dá L seno θ menos mg, né? Então fica menos mgl seno θ, x vetor y chapéu, x vetor y é z, então simplesmente isso. Tá? Bom, então achamos o torque. Tá? E qual que é, né, o momento angular dessa massinha em relação à origem? O momento angular nada mais é do que o I da massinha vezes a velocidade angular dela na direção Z chapéu. Certo? De novo, o Z chapéu é a direção saindo aí da tela do computador. Então, o IZ da massinha nada mais é do que a massinha vezes a sua distância até a origem ao quadrado, que é L. Então, eu posso escrever agora, antes disso, né, tem essa brincadeirinha, né? Se você não se convenceu de que o L é isso daqui, calcule. Né? O LZ é R vetor P, né? Que é nada mais, o L é L seno θ x menos L cosseno θ y,
E o P nada mais é do que ml teta ponto, cosseno teta x mais seno teta y. Faz essa continha, você vai ver que vai dar exatamente isso daqui. Mas note que não precisa fazer essa continha, tá? Não precisa fazer essa continha, por quê? Porque eu sei que a velocidade angular dele é teta ponto, né? E eu sei que o L nada mais é do que I vezes ômega, né? Então, se a velocidade angular é teta ponto, o I é isso daqui. Então, é simples assim. Eu não preciso ficar fazendo todo esse produto vetorial se eu não quiser. Tá? Então, a segunda lei de Newton diz que dl é igual a tal, portanto, ml ao quadrado, teta dois pontos, na direção z, é igual a menos mgl seno teta na direção z. Então, eu posso cancelar massa com massa, L ao quadrado. Então, percebam que eu fico com L teta dois pontos é igual a menos G seno teta, porque tudo na direção Z. Ou eu posso rearranjar e escrever teta dois pontos mais G seno sobre L seno teta igual a zero, que é, obviamente, a equação do pêndulo simples. Tá? Então, note que, usando argumentos de rotação, obviamente, eu chego na mesma solução do pêndulo simples. Tá? E note que calcular o pêndulo simples por rotação, ele é tão simples quanto se eu tivesse feito calculando por, como se a massinha estivesse transladando, como a gente já fez muitas vezes na vida. Tá? Só que esses argumentos de rotação, eles se tornam muito úteis se eu quiser calcular agora o pêndulo físico, o pêndulo composto, tá? Que é o pêndulo mais real. Tá? Então, vamos olhar como que fica o pêndulo composto. Tá? O pêndulo composto é aquele no qual o formato do corpo rígido, né, ele não é simplesmente uma hastinha de massa desprezível e uma massinha na ponta. Né? Ele tem um formato qualquer. E ele está preso na origem por qualquer ponto, de modo que ele pode oscilar em torno desse ponto no qual ele está preso. Tá? Imagina vocês que eu tenho aqui a minha origem, né, o x, o y, a origem está ali, e eu tenho um pedaço de qualquer coisa aí, preso na origem e livre para oscilar. Tá? Livre para oscilar, em princípio, sem qualquer atrito. Tá? Então, esse é o meu pêndulo composto. Então, percebam que se eu tivesse prendido ele aqui, ó, opa, se eu tivesse posto ele preso, se eu tivesse preso ele aqui por esse ponto, ou se eu tivesse preso ele aqui por esse ponto, de qualquer forma, cada ponto é um ponto de apoio, mas ainda assim eu teria um pêndulo composto, tá? Independente de onde eu prendo esse cara aí. Pois bem, eu vou chamar esse ponto aqui de origem, vou falar que o corpo tem massa e mão, tá? Eu vou chamar esse ponto roxo de G. Eu vou falar que é o ponto do centro de massa. Veja, eu não sei onde é que é o centro de massa desse cara. Tá? Eu não sei onde é que ele é, em princípio. Eu não preciso saber, por enquanto. Tá? Eu não sei onde ele é. Mas eu sei que tem um ponto G qualquer, que é o centro de massa. Tá? Eu vou traçar uma linha reta que liga esse ponto G do ponto O, que é a origem. Tá? E vou falar que essa linha reta faz um ângulo θ com a vertical. Tá? Então, como que eu começo a resolver esse problema? Tá? Primeiro, a única força agindo no sistema é a força peso. E a força peso, ela está agindo para cada pedacinho dele. Então, se eu pego esse pedacinho aqui, ó, a força peso está agindo aqui. Tá? Então, a força peso para esse pedacinho que tem massa MI, ela é menos MIG na direção Y chapéu. Certo? É isso daí.
Então, o torque em relação à origem está agindo nesse pedacinho, o que que é? Esse pedacinho está essa distância RI da origem, certo? Então, o torque, esse pedacinho, ele é RI vetor FI, é RI vetor menos MIG na direção Y chapéu. Eu posso passar, como o M é um escalar, eu posso, obviamente, passar para cá e reescrever como menos MI RI vetor G na direção Y chapéu. Tá? Veja que eu deixei o G aqui de propósito. Por quê? Porque não tem o I. Vou deixar o que tem I para cá. Tá? Agora, o torque total nada mais é que a soma dos torquinhos. Tá? Então, a soma dos torques dá o quê? Soma de menos MIRI vetor G Y chapéu. Agora, eu posso tanto fazer esses produtos e depois somar, como eu posso somar e depois fazer o produto. Certo? Independe. Agora, a soma de MIRI, vocês concordam que nada mais é do que mão errão? Ou seja, a soma de MIRI é a massa total vezes o R do centro de massa. Tá? Então, o torque total agindo nesse corpo nada mais é do que menos emão G errão vetor Y. Tá? Onde o errão é a posição do centro de massa. Tá? Então, em outras palavras, eu estou falando para vocês que a força está, obviamente, agindo no centro de massa. Como a gente já sabia, né? Uma força externa, ela age no centro de massa. Então, eu vou pegar aqui essa força externa. Se eu tenho uma força externa agindo num corpo, né, a variação no momento linear dela é a variação no momento linear do centro de massa. Tá? Então, eu tenho o quê? F é igual a menos emão G, Y chapéu, agindo nesse ponto aqui, que é o ponto G do centro de massa, de modo que eu tenho, então, e eu vou chamar essa distância do ponto G ao ponto O, eu vou chamar de H, tá bem? Então, pessoal, eu vou falar que o torque é menos emão GH, seno θ na direção X, menos cosseno θ na direção Y, vetor Y. Então, exatamente como a gente fez lá para o caso do pêndulo simples, o torque é simplesmente menos mg h seno θ z. Note que no caso do pêndulo simples não era h, era L. Tá? E o L era o quê? Era a distância da massa até a origem. Agora, no pêndulo simples, vamos fazer aqui um paralelo. Então, aqui eu tenho x e y. O pêndulo simples é isso daqui, né? Se a massa está toda aqui, o centro de massa está aqui também, concorda? Então, a distância do centro de massa é L também. Então, percebam que o pêndulo simples nada mais é que uma simplificação do pêndulo composto. Tá? A gente faz primeiro porque é mais intuitivo de ver o resultado. Pois bem, o torque é menos emão GH seno θ, na direção Z. Com isso, pessoal, vamos calcular, então, o outro lado da equação, que é o quê? Que é o momento de inércia. Desculpa, o momento angular. O momento angular nada mais é do que o IZ desse corpo vezes θ ponto, na direção Z chapéu. Tá? Então, o torque aqui nada mais é do que o IZ vezes θ ponto, né? Obviamente, que é vezes ômega, mas se eu tô fazendo esse movimento aqui, o ômega nada mais é do que θ ponto. Tá? Então, o IZ, o que é o IZ?
O Z nada mais é do que a integral no volume desse corpo, de x² mais y², vezes a densidade desse corpo, dV. Essa é a definição do IZ. Tá? x² mais y², porque é a distância até o eixo Z. Tá? Agora, vocês concordam comigo que essa integral ela é igual a massa total vezes uma distância ao quadrado? E essa distância eu estou chamando de K0. Ah, professor, não sei se isso é verdade. Note que é verdade. Por quê? Quando eu faço, a gente fez na aula passada, a gente fez vários exemplos. A gente fez para o anel. O anel girando em torno do centro, ele deu mr². Percebam que a massa vezes uma distância ao quadrado. A gente fez do disco, deu mr² sobre 2, que eu posso escrever como m, r sobre raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, a massa vezes uma distância ao quadrado. A gente fez da esfera. A esfera era 2/5 de mr², que eu posso escrever como m vezes raiz de 2/5 r². Ou seja, a massa total do sistema vezes uma distância ao quadrado. E assim por diante. Certo? A gente fez da esfera rodando em torno de um ponto na superfície, que era 7/5. Então, só por raiz de 7/5 aqui. Então, vocês percebem que é sempre a massa total do sistema vezes uma distância ao quadrado? Tá? Então, eu vou chamar essa distância ao quadrado, que eu nem sei o que é, tá? Por enquanto. Mas eu vou chamá-la de K0. É uma distância, é um número, é uma distância. Vou chamar de K0. Então, eu vou falar que o IZ é a massa total vezes K0 ao quadrado. Tá? Então, K0 é um número, é a distância que eu vou chamar de braço de giro. Tá? Pois bem, segundo a lei de Newton, então, diz que mk0 ao quadrado, θ 2 pontos, é igual a menos mgh seno θ. Tá? Igual a gente fez para o pêndulo simples. De modo que eu consigo cancelar as massas totais e eu posso reescrever, então, como θ 2 pontos mais gh sobre k0 ao quadrado seno θ igual a 0. Percebam a similaridade com o problema do pêndulo simples. Tá? No pêndulo simples, eu tinha θ 2 pontos, g sobre L, seno θ igual a 0. Percebam aqui, eu tenho g e eu tenho esse termo, h sobre k0 ao quadrado, que eu posso reescrever como k0 ao quadrado sobre h, que dá uma distância. Ou seja, eu falo que o meu L efetivo aqui é um k0 ao quadrado sobre h, eu posso falar, então, eu posso transformar essa expressão numa expressão igual a essa. Em outras palavras, o pêndulo composto tem a mesma dinâmica do pêndulo simples, tá? Só que o L é dado por k0 ao quadrado sobre h. Tá? Onde o k0 é o braço de giro e o h é a distância do centro de massa até a origem. Então, eu vou definir h' de forma que h' é essa distância aqui, ó. É a distância entre o ponto do centro de massa e um ponto qualquer que eu vou chamar de O', de modo que o L é igual a H mais H'. Tá? Esse ponto aqui eu vou chamar de O'. De modo que o pêndulo composto, ele se comporta de uma forma como se ele fosse um pêndulo simples, concentrado nessa posição O'. Tá? Então, o O' eu vou chamar de centro de oscilação. Ou seja, ele é o ponto no qual, se eu tivesse
toda essa massa em mão concentrada nesse ponto aqui, ou seja, se ele fosse um pêndulo simples com a massa em mão nesse ponto, ele oscilaria da mesma forma que esse pêndulo composto. Tá? Ele teria a mesma dinâmica, as mesmas frequências, etc. Tá joia? Então, esse ponto, a linha, é chamado de centro de oscilação. Tá? Mas, vamos analisar agora alguns aspectos importantes desse centro de oscilação. Tá? Primeiro, perceba o seguinte, o L é igual a K0 ao quadrado sobre H. Tá? E eu falei que o L é igual a um H mais um H'. Tá? Ou seja, K0 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais HH'. Certo? Simplesmente multipliquei o H aqui. Agora, eu uso o teorema dos eixos paralelos, tá? Eu sei que o I0 vai ser o MH ao quadrado mais um I que passa pelo ponto G, certo? Esse teorema dos eixos paralelos. Então, o I que passa pela origem aqui, ele vai ser o I que passa pelo centro de massa, mais a distância, mais a massa vezes a distância ao quadrado, que é H. Então, fica IG mais MH ao quadrado. Tá? Mas o I0 é MK0 ao quadrado. Tá? Então, fica MK0 ao quadrado é igual a MH ao quadrado mais MKG ao quadrado. Então, eu posso cancelar as massas aqui, as massas aqui, as massas aqui. Eu fico que K0 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais KG ao quadrado. Então, se eu pego essa forma e essa igualo, eu tenho que K0 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais KG ao quadrado, que é igual, então, que KG, ó, vou pegar isso aqui, isso daqui. Se eu faço esse lado igual a esse lado, eu posso cancelar H ao quadrado com H ao quadrado. Eu tenho, então, que HH' é igual a KG ao quadrado. Tá? Ou seja, o que isso significa? Significa que o produto entre a distância do ponto de apoio ao ponto G e a distância entre o ponto G e o centro de oscilação é constante. Certo? Porque o KG é uma constante, né? Porque é o único que passa pelo centro de massa. Então, ele não depende de onde eu estou pendurado. É o K, é o braço de giro se eu pendurei no centro de massa. Tá? Percebam vocês que HH' é uma constante. Se HH' é uma constante, significa que se eu penduro ele por O', o meu centro de oscilação vai ser O. Por quê? Porque uma vez que eu tenho um H', a distância tem que ser tal que o H seja o mesmo. Tá? Então, como a G é constante independente do ponto de fixação, se eu penduro agora por O', o ponto O é o centro de oscilação. Então, ele é simétrico em relação a isso. Então, se eu penduro aqui, eu acho que o centro de oscilação está aqui. Se eu penduro por aqui, eu sei que o centro de oscilação vai ser o O. Tá legal? Tá joia? Bom, vamos fazer mais exemplos. Então, agora, né, vamos tentar usar o que a gente aprendeu aí de pêndulo composto e fazer alguns exemplos. Vou fazer um exemplo bastante simples. Um anel fino, de massa M, raio R, é preso pela sua borda, de modo que pode oscilar formando um pêndulo composto. Eu quero calcular a frequência de pequenas oscilações para esse pêndulo. Tá? Então, imaginando que ele esteja oscilando para θ pequena, eu quero achar a frequência de pequenas oscilações. Então, vamos desenhar esse cara. Eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho aqui esse anel está preso na origem de um ponto qualquer, vou chamar de O,
tá? Ele tem massa em mão, o centro de massa dele está aqui, porque como é um anel homogêneo, o centro de massa dele está na origem, tá? Eu vou dizer para vocês a distância do centro de massa até o ponto O, obviamente, é ρ, que é o raio do anel, tá? E essa linha que liga o centro de massa até a origem faz um ângulo θ com a vertical. Exatamente como a gente fez no pêndulo composto, tá? Bem, vamos então encontrar o momento de inércia desse sistema, né? A gente pode usar o teorema dos eixos paralelos facilmente. Falar que o IZ que passa pela origem é o IZ que passa para o centro de massa, mais a massa total vezes a distância ao quadrado, que é mr ao quadrado. Agora, o IZ que passa pelo centro de massa de um anel, a gente sabe, né? É mr ao quadrado. A gente já calculou na aula passada e é bastante intuitivo que seja isso. Então, fica mr ao quadrado mais mr ao quadrado, simplesmente 2mr ao quadrado. Então, percebam que o K0 é a raiz de 2R. Tá? Usando aquela definição que a gente acabou de usar. Pois bem, né? De novo, a única força agindo no sistema é a força-peso. Então, a força-peso menos E mão G na direção Y, ela está agindo no centro de massa, obviamente, de modo que o torque, em relação à origem, é simplesmente menos mg é rão, seno θ em x, menos cosseno θ em y, vetor y chapéu, né? Obviamente, o vetor é rão aqui, a gente já sabe que é seno θ vezes r em x, menos cosseno θ vezes r em y, tá? Então, isso aí é simplesmente, esse torque é menos mgr seno θ em z. Então, observe que o R entrou aqui no lugar do H, porque o R é a distância do centro de massa até a origem. Então, vamos escrever a segunda lei de Newton para esse cara. Ela torna-se simplesmente 2mr ao quadrado θ dois pontos, é igual a menos mgr seno θ. Eu posso cancelar massa e o quadrado com massa e o R, tá? Ou seja, eu tenho que θ dois pontos mais G, eu já tinha cancelado, esqueci aqui, mais G sobre 2R seno θ igual a zero, tá? Para pequenas oscilações, seno de θ vira θ, e essa expressão vira θ dois pontos, mais o ômega ao quadrado, θ igual a zero, onde o ômega, vou chamar de ômega zero, que é a frequência de pequenas oscilações. Então, eu tenho simplesmente ômega zero é raiz quadrada de G sobre 2R. Tá? Simples, assim. Exemplozinho bastante curto e simples. Tá? Então, percebam que a gente consegue agora lidar com o problema do pêndulo composto com bastante simplicidade. Tá? Vamos trabalhar um problema um pouquinho mais legal, um pouquinho mais interessante, que é o exemplo do de beisebol. Tá? Então, não sei se vocês já jogaram beisebol, ou já jogaram... a minha versão de beisebol era a beta, né? Tem gente chama de bets, tem gente chama de taco, que é aquele jogo que a gente joga na rua descalço, né? E muitas vezes, quando você acertava o chão, na hora que você tentava acertar a bolinha, você acertava o chão, cara, com o taco, você praticamente perdia o ombro, né? A dor que dava no ombro era bem grande, né? E jogador de beisebol sabe disso, até porque a bola de beisebol é extremamente pesada, né? Não é tão leve, não. Então, eu quero encontrar uma coisa que eu chamo de centro de percussão de um taco de beisebol. Ou seja, o ponto do taco no qual o rebatedor deve bater a bola
para evitar que ele receba em sua mão um reflexo desse impacto. Ou seja, onde que ele deve bater na bola para que ele não receba nenhum impacto na sua mão, no seu, né? Ele não tem essa sensação de rebote, né? Na mão, né? No ombro, sei lá, tá? Então, obviamente que isso é impossível, né? Porque a mão do cara, ela tem uma certa dimensão, a bola tem uma certa dimensão, e aqui a gente vai fazer como se tudo fosse pontual, né? Mas o que a gente acha aqui é o valor que vai minimizar esse efeito, tá? Vamos desenhar um taco de beisebol aqui. Então, vamos dizer que o cara está segurando nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto O. Vamos dizer que a bola está vindo e vai bater nesse ponto aqui. E que eu quero achar que ponto é esse. Tá? Eu vou chamar de O' por hora. Tá? Vocês já vão perceber que eu chamei de O' não foi à toa. Esse ponto em verde aqui, eu vou falar que é o G, que é o ponto do centro de massa. Tá? De modo que eu vou falar que eu tenho uma distância H entre o O e o G, e H' entre o O' e o G. Tá? Então, vamos atacar esse problema. Para isso, tá? Eu vou falar que tem uma força F' feita pela bola no taco e uma força F que o rebatedor faz no taco. Tá? Então, no momento do choque, vou falar que o choque da bola no taco é um choque, é um impulso, né? A bola bate no taco por um tempinho bastante curto. Tá? E vou falar, então, que essa força F', essa força F, está sendo aplicada nesse tempo bastante curto. Né? Se eu uso a conservação do momento linear do centro de massa G desse taco, então vamos conservar o momento linear do taco. Né? Vamos conservar não, né? Vamos ver como é que funciona a conservação do momento linear nesse taco. Né? A variação do momento linear, para ser mais honesto. Então, eu tenho que dp dt do taco nada mais é do que F mais F' igual a ddt de mh teta ponto. Tá? Se eu estou segurando aqui de modo que o único movimento que o taco faz é esse, tá? Então vamos supor que eu estou aqui no momento do choque, o taco, né, em relação ao ponto O, ele dá uma rodadinha, então eu posso dizer que a variação no momento angular, no momento linear do taco, é mh teta ponto. Certo? Onde θ é o ângulo que ele faz com a horizontal aqui. Tá? Então, o centro de massa aqui, a velocidade desse centro de massa, nada mais é do que essa distância h. Então, a velocidade v, né, é h teta ponto, e a massa total é m. Então, se eu tenho F mais F', depois do choque, eu tenho que F mais F, na hora do choque, né, eu tenho que F mais F' é igual a ddt de mh teta ponto. Então, se eu considero que F e F' são constantes, desculpa, falei bobagem, pessoal. Se F e F' são impulsivas, eu pensei em impulsivo, eu falei constante. Então, se eu considero que F e F' são impulsivas, eu posso, então, fazer simplesmente o mh teta ponto é igual a integral de 0 a ΔT de f dt, mais integral de 0 a ΔT de f' dt. Tá? Onde o ΔT é o tempo, né, intervalo de tempo no qual as forças foram aplicadas. Tá? Então, essa integral aqui eu vou chamar de J, essa integral aqui eu vou chamar de J', tá?
Eu vou falar que é o impulso da força da mão, impulso da força da bola. Tá? Então, de modo que eu tenho que mh θ ponto é igual a j mais j'. Do outro lado, vamos olhar pelo problema do momento angular do sistema. Tá? Então, eu tenho que dl dt é igual a ddt de mk0 ao quadrado θ ponto, que é igual ao f vezes zero. Por quê? Porque se esse é o ponto aqui de apoio, é o ponto onde eu estou segurando, o torque que ele faz é zero. Certo? Por quê? Porque a distância dele até ele mesmo é zero. Mais f' vezes θ mais θ. Desculpa, f' vezes h mais h'. Tá? Por quê? A força feita pela bola está aqui e a distância dela até o ponto de rotação ali é h mais h'. Tá? Então, a distância entre O e O' é h mais h'. Tá? Então, eu posso fazer que nem antes, integrar no tempo. Eu tenho que mk0 ao quadrado θ ponto é a integral de 0 a ΔT de f' h mais h'. Note que h mais h' é uma constante, eu posso tirar para fora da integral, de modo que fica uma integral de f' dt, que é simplesmente j', que a gente acabou de chamar lá atrás. Então, j' é o impulso da bola no taco. De modo que eu escrevo, então, que θ ponto é igual a j' sobre mk0 ao quadrado, onde k0 ele sai do cálculo do momento de inércia do taco, né, em relação ao ponto zero, né, ao ponto de origem, né. Então, eu fico com θ ponto é igual a j' sobre mk0 ao quadrado, h mais h'. Agora, na conservação de momento linear, eu tenho que mh θ ponto é igual a j mais j'. Portanto, eu tenho que mhj' sobre mk0 ao quadrado, h mais h' é igual a j mais j'. Certo? Certo? Eu simplesmente peguei o θ ponto daqui e joguei aqui. Tá? Então, eu posso rearranjar esse cara, né? Cancelando essa massa com essa massa, eu posso escrever que J' H mais H' é igual a K0 ao quadrado sobre H, J mais J'. E eu posso, agora, isolar o H'. De modo que o H' é igual a K0 ao quadrado sobre H, J sobre J' mais 1, menos H. Tá? Percebam que, se o rebatedor não sinta o impacto, o J tem que ser zero. Tá? Se o rebatedor não sinta o impacto, o J tem que ser zero. Né? O impulso, para ele não sentir um impulso no taco, ele não tem que ter feito um impulso no taco. Né? Terceira lei de Newton. Então, o J tem que ser zero. Se o J é zero, esse cara é zero. Então, o H' tem que ser igual a K0 ao quadrado sobre H menos H, de modo que ele é igual a K0 ao quadrado menos H ao quadrado sobre H, onde eu tenho que lembrar que K0 ao quadrado menos H ao quadrado é o KG ao quadrado, portanto, H' é igual a KG ao quadrado. Ou seja, eu tenho que bater exatamente naquele ponto que eu chamo de centro de oscilação. Tá? Esse ponto aqui é o famoso centro de oscilação. Por isso até que eu chamei de olinho. Tá?
para eu, então, falar eu tenho, então, que falar de centro, eu tenho que bater, perdão, no centro de oscilação, tá? Pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês agora de outra questão. Se vocês lembram, no começo da aula, a gente fez aquele exemplo da barrinha, uma bolinha batendo aqui, ficando grudada, e a barrinha estava presa na mesa, né? E eu falei para vocês, para resolver o problema, a gente usou conservação de momento angular apenas. E eu falei, note que eu tenho que calcular, o momento, eu uso o momento angular, porque a conservação do momento linear aqui, não dá para fazer, porque tem esse ponto preso aqui. Ah, professor, mas agora fez, né, conservação de momento linear, aqui atrás, aqui, e o ponto preso aqui. Note vocês que para fazer isso, eu precisei calcular a força que a minha mão fez no taco também. Tá? E o momento linear não se conserva, tá? A variação dele é F mais F'. Tá? Então, note que se eu fosse fazer para aquele exemplo lá atrás, eu teria que calcular a força que a mesa faz na barra. E eu não sei que força que é essa. Tá? Então, por isso que a gente não pode usar conservação de momento linear naquele caso. Tá? Porque, percebe, o momento linear não é conservado. Tá? Ele não é conservado porque, se eu considero o sistema barra mais massinha, eu tenho uma força da mesa aqui, né? Então, uma força externa. Tá joia, pessoal? Então, esse exemplo aqui, ele te dá um pouco desse esclarecimento também. Vai. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente viu o quê? A gente viu diversos exemplos de rotações, né? Para atacar o problema de rotações, a gente acabou introduzindo o conceito de pêndulo composto. A gente viu que o problema do pêndulo composto se torna extremamente simples quando você trata a oscilação como um problema de rotação. Né? A gente viu que a gente consegue chegar na equação do movimento de forma bastante simples. Tá joia? Então, eu vou encerrando a aula de hoje por aqui, tá? E na próxima aula, a gente já deve começar a introduzir o tema de gravitação. Tá joia, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui mais uns minutos, caso vocês ainda